Olá, dando início a mais uma matéria sobre neonatologia, né, enfermagem na neonatologia. Vamos falar sobre a anamnese e exame físico do recém-nascido e como a gente realiza também a identificação desse recém-nascido, né? O que nós temos que entender? Que o primeiro exame físico do recém-nascido, a gente precisa detectar se ele tem alguma alteração, né? Alguma malformação. E essas malformações podem ser malformações congênitas, tanto leve, moderado, até mesmo grave. E a gente vai avaliar se nesse contexto tem algum sinal de infecção. Eu vou avaliar se decorrente à questão em que a criança teve algum problema no processo gestacional, no trabalho de parto, se esse RN necessita ou apresentou alguns distúrbios metabólicos, tá? Eu preciso avaliar que questão. Se foi utilizado analgésico, anestésico ou até mesmo alguma droga administrada na mãe, porque isso acaba comprometendo muito o recém-nascido. E nós precisamos avaliar para que tudo que esteja envolvido nesse recém-nascido saia de uma forma efetiva e satisfatória. O nosso intuito é não trazer danos nenhum e que nós consigamos resolver, né? Tirar essa criança, esse recém-nascido, dessa condição crítica grave que ela vem apresentar, tá? Primeiro passo, o que nós precisamos avaliar nesse contexto, né? Nós vamos avaliar um contexto geral, tudo que envolve parte de musculatura, respiração, né? Se essa criança é termo, né, prematuro, como que foi esse pré-natal, como que foi essa gestação, se ele está adequado para a idade gestacional ou não. Isso são observações que nós precisamos prestar um pouco de atenção. Quando a gente fala de pele, né, de coloração de pele, eu preciso observar se é aquela pele rosadinha mesmo, né, ou aquela pele que pode ter uma palidez, que pode vir a ter uma cianose. Quando eu falo de cianose, pode ser uma cianose tanto generalizada como localizada. Então, a coloração da pele é, das crianças que nascem de cor branca tem aquela coloraçãozinha mais rosada e a de cor negra tende a ser um pouquinho avermelhada, há essa diferenciação, né? Quando a gente vai avaliar a questão de palidez, isso quando a criança tem algum fator que já compromete a questão de anemia, né? Alguma vasoconstrição periférica, então a gente pode ter essa alteração, tá? E outra coisa também, esse aparecimento de palidez, pode ocorrer, né, em um lado oposto, né, ou quando também tem alguma alteração vasomotora e alguma criança tem alguma síndrome onde a gente conhece como pele de Arlequim, né, que ela é escamada, ela é mais esbranquiçada, a criança é mais pálida, então a gente tem essa alteração. Aqui é o momento que a criança nasce, que a gente faz todo o processo de aspiração, né, para fazer a desobstrução dessas vias aéreas e a gente já começa a realizar o nosso exame físico. E aí, quando a gente fala de cianose, como eu passei para vocês, eu tenho a cianose tanto generalizada como eu tenho a localizada. E a cianose nada mais é do que quando aquela criança tem aquela coloração azulada na pele, tá? A gente vai ver essas diferenciações. Às vezes, quando eu falo generalizada, é no corpo inteiro. Quando é localizada, são algumas partes, como nessas imagens. Nesse bebê, a gente tá vendo um pouquinho ali na boca, nos pezinhos, nas mãozinhas. Então, ela não é uma generalizada, ela é localizada. E aí nós temos também a questão de icterícia, né, que é aquela coloração mais amarelada da pele, né, que é algo anormal, que não é normal a gente ter esse tipo de coloração. Quando que acontece isso? Apresenta-se em torno de 24 horas ou até 7 dias após o nascimento, né? Pode percorrer até por uma semana, né? Ou 2 semanas para aquelas crianças que são prematuras, mas vai muito de uma criança para outra.
Essas crianças necessitam de banho de luz, né, onde é necessário fazer uma proteção ocular e da genitália dessas crianças, né? Na ocular para eu evitar queimadura e lesão de córneas, e na parte genitália para evitar alterações em questão de reprodução. Temos também eritema tóxico, são pequenas lesões, né, que a gente vai observar sempre ali no primeiro dia de vida e elas podem regredir. O mínimo sebáceo, que são aqueles pequenos pontos brancos amarelados, que fica sempre ali na pontinha do nariz, que a gente considera como asa do nariz. Hemangioma capilar é mais frequente na região frontal, occipital e palpebral, e desaparece em alguns meses. Temos também os edemas, né, que pode ter uma intensidade e uma localização, que a gente vai avaliar, que eles podem aparecer e desaparecer em torno de 24, 48 horas. Ele pode ser moderado, mole, né? Vai depender da onde, qual é o nível que ele está, né? Pode ser tanto em face, nos olhos, dorso da mão e até mesmo nos membros inferiores. Então, vocês conseguem dar uma olhadinha como que é os eritemas tóxicos, né? Essa imagem vocês estão vendo que são os milhões sebáceos, os hemangiomas, né, que a gente tem os hemangiomas capilar, que a gente vai encontrar nas regiões, né, e os edemas. E temos também outras alterações. Quais são as outras alterações? São hematomas, petequias, equimoses que podem aparecer, né, e ela desaparece espontaneamente. Em alguns casos, tem presença de bolhas localizadas na região palmar, plantar ou até mesmo invertido, tá? Então, vocês vão ver que há essas alterações e a criança precisa ser tratada, observada de forma adequada. E quando a gente fala de cabeça, eu preciso avaliar o que? Morfologia, se tem bolsa sanguínea, cefalohematoma, vamos avaliar os perímetros e as fontanelas. Quando eu falo de morfologia, a gente vai olhar o que? As deformidades transitórias que vai apresentar na região cefálica, que pode ser por causa do parto. Uma delas é a bolsa serossanguínea, né, que é uma massa mole que fica ali demasiada, fica localizada ali no nível da apresentação cefálica. É algo que dá uma alteraçãozinha na região do crânio. O cefalohematoma é um hematoma superósseo, que ele está onde? Ele distingue da bossa, né, da bossa sanguínea. Por quê? Porque o seu rebordo, ele é palpável, né? Então, ele não vai ultrapassar a sutura ali da parte da regressão, tá? E ele tem aquela questão de calcificar. O que que acontece? Em algumas semanas a gente consegue já ter essa calcificação. Isso pode ter uma alteração tanto bilateral como de volume, tá? E perímetro é o que a gente vai avaliar com a fita métrica, como a gente já estudou na aula passada, para ver se tem alguma alteração na região do crânio. Tanto que a gente vai fazer a verificação na região frontal e vamos investigar se existe uma macro ou uma microcefalia. As fontanelas, ela tem o que? Tem várias dimensões, né? E aí a gente vai avaliar a forma que elas são, como que mede, né, qual o tamanho, né? E ela tem o quê? Faz com que a fontanela faz com que o osso do crânio possa se movimentar. Isso ajuda muito na hora do parto, porque facilita, faz a junção dela para que o recém-nascido consiga passar pelo canal do parto de forma mais tranquila, sem ter sofrimento para ele, muito menos para a mãe, né? Então essas são as formas que tem, né, para vocês avaliarem como elas fazem a junção. É afastadinho no momento do canal do parto, elas se unem, facilitando. A sutura após o parto, o afastamento da sutura pode estar diminuindo devido àquela parte do cavalgamento do osso do crânio, que quer dizer o quê? Que ele é diferenciado ao crânio esternose. Por quê? Porque ele tem uma soldagem total, né? O que acaba fazendo isso? Em alguns casos, pode provocar deformação do crânio, dando uma hipertensão craniana se eu tiver alguma alteração nessa sutura craniana. E essas alterações ósseas, né, eu tenho que observar que elas podem apresentar uma diminuição comparada com
com uma bola de ping-pong, né? E é encontrado em recém-nascidos normais. Se persistir essa alteração óssea por mais de 3 meses, a gente precisa fazer uma avaliação para ver se não tem algo errado aí acontecendo nesse crânio, tá? Nos olhos, a gente tem que observar tudo, né? Questão sobrancelhas, cílios, pálpebra, tudo, né? E vamos observar se tem alguma hemorragia conjuntiva, porque são comuns, né? Mas temos que observar se vai ser reabsorvida ou não. Isso é um fator muito importante. Vamos pesquisar se existe uma microoftalmia, que são microcórnea, tá? Dependendo do caso, a gente vai ver se é caso de glaucoma, catarata ou algo parecido. Vamos ver se tem estrabismo, né? Que vai avaliar um pouquinho a questão da idade, né? Nixtasmo, entre outros, que nós vamos avaliar na questão das crianças. A orelha eu preciso ver tamanho, forma, simetria. Para a gente, através da orelha, a gente sabe também se tem alguma síndrome, tá? A acuidade auditiva, a gente vai pesquisar através de emissão de ruídos, se vamos fazer o teste da orelhinha para ver se essa criança consegue dar uma resposta de que tudo está acontecendo de forma correta. Como que eu faço isso? Como que eu vou saber que está tudo ok? Ela vai piscar o olho cada vez que a gente der uma batidinha, tá? Então aí fica muito mais fácil para a gente fazer a identificação de que se está correndo tudo certo ou não. No nariz, eu vou observar a forma, né? Se as coanas estão ok, se tem oclusão ali na boca, se está separado. Eu vou avaliar se tem presença de secreção serossanguinolenta. Tudo isso a gente vai observar no nariz. Na boca, eu vou observar se o palato duro está junto com a gengiva, se tem formação esbranquiçada, né? Se tem lábios leporíneo, tem alguma fissura, né? Se dá para visualizar a úvula, tudo isso são exame físico que a gente precisa e necessita avaliar nessas crianças. Nos pescoços a gente vai observar se tem alguma parte mole, se tem hematoma, né? Se tem alteração no esternocleidomastoide, se há um deslocamento de clavícula, nós vamos avaliar toda essa questão, porque às vezes no trabalho de parto pode fazer uma fraturazinha, uma lesão. No tórax, vocês vão observar sempre se esse tórax está cilíndrico, né? Se está assimétrico, se existe alguma malformação, né? Então a gente consegue observar tudo isso. E em questão de região de mama, se há presença ou não de leite, se há um engurgitamento nas mamas, que acontece em ambos os sexos por presença de glândulas, por questão de hormônio. No pulmão, nós vamos avaliar a respiração, que sempre temos que observar que a respiração no recém-nascido é abdominal. Quando ele tem algum processo insatisfatório do respiratório, a gente vai observar isso torácico, né? Ele vai ter uma retração, onde eu sei que está dificultando a questão respiratória dele, tá? Cardiovascular, a frequência dele vai o quê? Tá sempre entre 120 e 160 por minuto. A gente vai sempre observar o pulso pela femoral e a radial, é onde fica mais fácil para a gente fazer a verificação nessas crianças. Abdômen, né? Eu vou ver se tem uma distensão abdominal, pode ser por líquido, por alguma obstrução, perfuração intestinal, se é um abdômen escavado, se essa criança tem dificuldade para respirar, se tem alguma hérnia, né? Então, tudo isso eu preciso avaliar na questão de exame físico dessa criança. E aí, nós temos N alterações. Por quê? Porque eu posso ter uma onfalocele, eu posso ter uma onfalite, né? Lembrando que a onfalite, a gente sabe que é o quê? É uma inflamação, né? É a presença de secreção e muitas das vezes tem cheiro, edema, hiperemia. Então, é essa que nós vamos estar avaliando. Essa foto que nós estamos vendo é uma onfalocele, né? Que é um defeito na parede abdominal. E acontece aonde? No cordão umbilical. É como se tivesse uma herniação ali, né, dos órgãos abdominais. Então, existe essa diferença entre onfalocele e onfalite. Essa é a imagem de uma onfalocele, tá? E onfalite é essa inflamaçãozinha aí que vocês estão vendo que tem secreção no umbigozinho, tá?
Lembrando-se que no cordão umbilical, como nós falamos na aula passada, nós temos 2 artérias e uma veia. A gente precisa avaliar isso direitinho. Vamos fazer a inspeção de palpação, né? Porque eu preciso palpar. Algo que a gente consegue palpar é o fígado, né? Que a gente consegue ali no rebordo costal palpar 2 centímetros. E a gente consegue avaliar se tem alguma alteração de vísceras, né? Até mesmo se tem algum problema renal ou alguma massa abdominal. E aí nós vamos falar um pouquinho de genitália feminina e masculina, né? Que na masculina a gente tem ali a palpação da bolsa escrotal, que a gente precisa avaliar, né? Para ver se há presença ou não do testículos. E as meninas a gente vai avaliar os pequenos lábios e os clítoris, se eles estão ali proeminentes, se eles estão visíveis ou não. Em alguns casos apresentam secreções esbranquiçadas e algumas apresentam um pouquinho de hemorragia de alguns sangramentos, tá? Nos meninos, a gente vai ter a questão de pode ter hidrocele, algumas alterações. Hidrocele é esse acúmulo de líquido, né, que a gente tem nessa bolsa escrotal aí, tá? A gente vai avaliar um pouquinho. Posso ter uma hidrocele, né, uma hipospádia, então a gente vai avaliar um pouquinho, tá? Os meninos têm a fimose, e antigamente se fazia cirurgia colocando o anel. Hoje, não, em alguns casos, não utilizam mais o anel, e até mesmo nós temos umas pomadas que ajudam nesse processo. A hipospádia, que é essa abertura do canal, né? Que a gente vai, que não é no canal normal que nós temos para fazer, que os meninos têm para urinar, ele é diferenciado, né? Alteração de ímã normal, um imperfurado, que não tem a perfuração, e hipertrofia de clítoris, que é aquele que é mais alterado, nele é mais saltado, tá? Nas extremidades, a gente vai avaliar o quê? Nós vamos avaliar se ele tem polidactia, sindactilia, né? Alterações, dedos a mais, tanto no pé como na mão, tá? Se há alguma fratura, alguma lesão, né? Se tem uma imobilização, isso que nós vamos avaliar nas extremidades, tá? Então, aí vocês vão ver, sempre em alguns casos dá para se fazer a cirurgia, porque eu não tenho o ossinho, em outros casos fica mais difícil, porque tem a junção ali, tudo direitinho. Tá? Então, dá para vocês avaliarem que em alguns casos a gente só faz a abertura desses dedos. Na coluna vertebral, a gente vai examinar para ver se na região da área sacrolombar tem alguma alteração, né? A gente vai buscar o que? Se existe fato de ter espinha bífida ou a mielomeningocele também, né? Que são alterações. Em alguns casos, a gente sabe que essa cirurgia às vezes dá para se realizar intrauterina, tá? Então, aí tem a espinha bífida, né? Como que é essa alteração, como que acontece. Em alguns casos, a gente consegue fazer a cirurgia intrauterina, tá? E a meningomeningocele, né? Que a gente vai observar, né? Que quando se realiza essa cirurgia, a criança tem algumas possibilidades de ter algum problema no futuro, de ter paralisia, não andar e ter outras alterações, tá? No exame neurológico, eu vou observar toda a questão de atividade e reatividade dessa criança, se ela chora, como está reflexo, tônus muscular, se região plantar tá ok, palmar também. Então, a gente faz uma avaliação, né? E algo importante que a gente relata é a questão de identificação do recém-nascido. Como eu já disse para vocês, a gente precisa realizar a identificação, né, em todo momento. Como eu expliquei na aula passada, a partir do momento que a mãe dá entrada na sala de parto, eu preciso fazer essa identificação de forma correta. A identificação das pulseiras, né, deixar tudo correto, preciso levar a carimbeira para poder fazer a identificação da região plantar e do polegar dessa mãe, deixando algo tudo correto, né? Setor de cuidados intermediários são aqueles onde o recém-nascido requer cuidados da enfermagem, tá? E qual é o objetivo? Prestar a assistência e realizar o diagnóstico para a gente evitar qualquer tipo de sequelas, ok? Nesses nós temos as incubadoras, né? Que
elas são ali para poder acoplar e a gente ter um tratamento adequado para essas crianças, a gente vai precisar o quê? Manter o controle da temperatura, as portas, as portinholas fechadas, né? E nos orifícios a gente vai sempre estar ajustando, trabalhando com ela. O berço aquecido, né? Ele vai nos ajudar a trabalhar na questão de da gente conseguir visualizar até mesmo crianças maiores, onde a gente precisa de uma mobilidade melhor, a gente consegue trabalhar de uma forma adequada com essas crianças no berço aquecido, tá? E aí nós temos os berços aquecidos que já tem a inclusão de fototerapia, que facilita bastante para a gente. Temos incubadora de transporte para a gente poder encaminhar os pacientes que precisam fazer algum tipo de exame ou até mesmo para sair da sala de parto e ir até a UTI neonatal. Todos os equipamentos respiratórios é necessário ter, né? A gente precisa ter todos os materiais. A incubadora de transporte ela tem que estar equipada com material de reanimação, né? O umidificador, cada leito precisa ter uma conexão para a gente poder, caso precise, utilizar. E muitas das vezes a gente coloca o umidificador na própria incubadora. Os aparelhos de fototerapia, né? Que nós temos vários modelos: BiliCheck, BiliSky, BiliTron, Octofoto, entre milhares aí vocês vão estar conhecendo e cada unidade vai apresentar algo diferenciado para vocês, tá? Lembrando-se que sempre que eu precisar utilizar, eu preciso colocar a proteção nesse paciente. E falando sobre o teste do pezinho, que é algo muito importante, que é uma triagem neonatal, né? É obrigatório que todos os recém-nascidos realizem entre o terceiro e o sétimo dia de vida, né? Isso vai nos mostrar que a criança detectar qualquer doença que ela venha a ter, né? E para a gente poder solucionar alguns quadros. Esse teste é fundamental e as crianças precisam sair do hospital, da maternidade, com ele realizado, tá? Nas doenças do teste do pezinho, a gente, além de. A gente pode avaliar N situações, né? A gente chama de teste obrigatório, né? Onde eu vou avaliar fenilcetonúria, anemia falciforme, fibrose cística, sífilis congênica, toxoplasmose. A gente consegue avaliar tudo pelo teste do pezinho. No teste do pezinho master, eu vou avaliar aqui rubéola congênita, herpes, citomegalovírus, entre outras. Eu vou avaliar, eu vou ampliar e vocês master, né? E como que eu faço esse exame? Eu preciso colocar a idade da coleta, né? A hora, tudo, fazer um preenchimento no papel filtro e ter a técnica de coleta. A idade da coleta, o que a gente vai dizer? É a questão de 3 dias, 72 horas após o nascimento, onde eu preciso avaliar peso, preciso avaliar um N contexto se essa criança já entrou com alimentação, né, seio materno, fórmula, independente, né. Se é prematuro, dependendo da prematuridade, a gente vai informar a mãe que após 30 dias a gente vai realizar esse exame. Né? Se não recebeu o leite, eu preciso que ele pelo menos receba uma alimentação para a gente fazer uma coleta. Se não é possível, a gente justifica no papel filtro que essa criança não recebeu a alimentação. No papel filtro, eles vão ter umas bolinhas, né? E a gente precisa fazer o preenchimento dele por completo. Né? E como que eu faço com o preenchimento? Eu vou coletar a amostra de sangue dessa criança e vamos colocar nesse papel filtro. Como que a gente faz isso? A gente vai fazer uma punção no calcanho desse bebê com uma lanceta, né? E aí a gente vai fazer uma ordenha nesse pezinho e a gente vai fazer o preenchimento. Vocês vão observar que nesse preenchimento eu não posso ultrapassar, eu não posso juntar as duas bolinhas, né? E nem posso deixar faltando. O preenchimento tem que ser por completo, porque chegando lá na PAI, eles pedem para voltar e a gente precisa fazer uma análise novamente, precisa fazer uma recoleta disso tudo. Alguns lugares fazem punção venosa e acabam coletando.
Em alguns lugares eles não acham. A punção é em segundo plano quando realmente não tem condições, que não dá para se fazer. Aí sim a gente faz, tá? E tem a técnica certa, sempre na lateralzinha, né, do calcânio ali, que a gente vai estar realizando essa amostra. Espero que vocês tenham compreendido e a gente se encontra na próxima aula, se Deus quiser.